Então, pessoal, eu, até 20 anos de idade, eu nunca tinha lido nenhum livro. Eu era um cara totalmente... Assim, eu achava maneiro. Não era que eu achava livro palhaçado, eu achava legal, mas eu não conseguia parar e sentar para ler, eu achava chato. E aí, o que acontece? Como é que eu me libertei dessa alienação total? Vou contar a minha história, minha sessão de descarrego nesse sentido. Vai. Eu queria fazer medicina. Aí eu tentei vestibular uma vez, não passei. Na segunda, acho que eu não passei também. Na terceira, minha esposa, que hoje é minha esposa, a gente namora desde o colégio, ela passou para comunicação na Federal do Rio de Janeiro. E aí ela falou um dia, pô, vem aí, vai assistir a aula aqui, qualquer um entra, o professor nem olha e tal. Falei, vou aí assistir uma aula. Cara, me amarrei na aula. Era a aula do professor chamado José Argolo, que era um jornalista investigativo. E ele, era a época da guerra do Iraque, né? Ele começou a falar da guerra do Iraque, assim, eu estava minimamente informado, né? Aí ele falou, por exemplo, nos Estados Unidos é proibido o monopólio, uma mídia monopolizar vários ramos do jornalismo, né? Mídia impressa, televisão, rádio. Aí ninguém comentava na aula. Eu, sem ser aluno, levantei e falei, professor, mas não tem a AOL Time Warner, que é a American Online Time Warner, que os caras têm revista, têm televisão. Como é que pode? Ele, pô, agora tu me pegou. Aí eu falei, pô, eu nem sou aluno. Aí eu achei aquilo maneiro. Eu falei, eu quero fazer jornalismo, meu irmão, que esse papo tá muito legal. Só que aí o que aconteceu? Aí eu fiz o vestibular para medicina e para jornalismo e para produção cultural. Logo 3. Aí não passei para medicina, tipo era 300 vagas, fiquei 600. Passei para jornalismo na Federal do Rio de Janeiro e nesse ano que eu passei, que acho que foi o ano 2000 ou 2002, tava mais concorrido que medicina no FRJ, uma loucura. Aí falei, cara, acho que eu não vou passar não, né? Passei. Tu é um pouquinho mais velho que eu, porque em 2000 eu tava fazendo o próprio Cefet, pra fazer ensino médio. Eu sou de 82, você é de quanto? Eu sou de 85, tu é um pouquinho mais velho que eu. Só um pouquinho, só um pouquinho. Não parece, mas... Graças a Deus. Aí, cara, passei para jornalismo, passei para produção cultural. Cara, na produção cultural, então, foi sensacional, porque era aula de história da arte, teoria da arte, crítica de arte, arquitetura. E tinha até um aluno figura lá, o Thiago, que era um moleque louro de olho azul, mas era dread, né? E aí, assim, o moleque tava out sempre, né? Sempre drogado, né? Aí ele sentava lá no fundo e ficava só na dele lá. Aí um dia o professor tava dando aula de... acho que era História da Arte. Aí ele falou assim, vocês já viram na Ilíada ou na Odisseia que Homero sempre pede inspiração para as musas? Aí daí que vem as musas inspiradoras. Aí ele meio que deu uma acordada, né? Aí ele começou a prestar atenção na aula. Aí o professor falou, inclusive, as musas são as filhas da deusa da memória, que é Mnemosine, onde vem a amnésia. A amnésia é quando você perdeu a deusa da memória. Então, quando você tem acesso à memória, você tem acesso às musas. Daí vem a palavra museu, que é o lugar onde guarda a memória. Meu irmão, pela primeira vez ele levantou a mão. A turma inteira olhou e falou, caraca, o Thiago vai falar alguma coisa. Aí ele virou assim, aí o professor, pois não. Aí ele, maneira essa parada aí. Ia lá. Aí o professor era todo robozinho, sabe que o professor todo durinho? Gente fina, aula maravilhosa, mas o cara durinho falou, não entendi, tem alguma pergunta nisso aí? Você quer fazer alguma pergunta? Não, é apenas um comentário. Ele, mas qual é o seu comentário? Acabei de fazer, muito maneiro essa parada aí. Aí o professor, que parada? Esse negócio de musa e museu aí, pô. Caraca, meu irmão. Então, meu irmão, eu fui ouvindo essas histórias e tal, falei, cara, maneiro, mas eu não li ainda. Nem gibi eu não lia. Aí eu falei, e agora, meu irmão? Os amigos meus, tudo lendo em alemão, lendo em francês, eu nem em português eu li. Aí eu cheguei na estante lá de casa, falei, vou ter que pegar uma parada aí pra ler, né? Aí peguei, eu li uns livros assim, né? Crime e Castigo, Dostoiévski. Falei, pô, tijolão, acho que isso aí não aguento não, meu irmão. Aí eu olhei contos de Charles Dickens. Aí eu falei, conto, acho que é uma historinha pequena. Aí eu levei esses livros pra faculdade pra ler. Eu tinha aula de manhã e depois à tarde eu ficava no intervalo lendo e almoçando, né? E você sabe Rio de Janeiro, né? 60 graus Celsius sempre. Aí você entra na biblioteca, os caras botam menos 50, já dá aquele choque térmico pra matar logo seleção natural, né? Já mata metade. Aí aquele frio do caramba, eu lendo, e as histórias eram tudo assim, contos de Natal, era tudo ambientado na Inglaterra no inverno. Meu irmão, eu comecei a achar que eu lendo, me transportei pra Inglaterra. E aí eu comecei a matar estágio, matar aula pra ficar lendo. Eu falei, essa parada de ler é maneira, cara. Então, essa experiência foi tão interessante que aí eu fiz um flashback e falei, cara, como eu saí de um cara que era surfista, nunca tinha lido nada, pra uma pessoa que se amarra em ler.
Aí eu escrevi um livro sobre isso chamado A Jornada do Leitor. Eu não trouxe hoje aqui, mas tem lá na minha livraria ou qualquer lugar, né? Em Amazon, na livraria física. Então ali eu conto um pouco essa história. O que eu descobri que precisa acontecer? Você precisa entender que... Aí eu comparo a jornada do herói, do Joseph Campbell, que é uma jornada, a história de quase todos os heróis, né? O cara tá quieto em casa, aí alguém chama ele para uma aventura ou para um desafio, ele fala, não tô afim de não, mas acaba indo. Aí vai enfrentando vários desafios até ter o grande desafio do arqui-inimigo, aí ele morre e depois ele ressuscita. É a história de Jesus adaptada para os heróis, né? Se você pegar a história de Jesus e olhar o primeiro filme do Thor recente, que acho que é só Thor o nome, que no final ele morre, depois ele ressuscita, é a história de Jesus ali, idêntica, né? Então... eu adaptei a jornada do herói para a jornada do leitor. Que é tipo assim, em vez do cara não é nada e vira um herói, o cara nunca leu, vira um leitor. Entendi. Então existe uma série de desafios que você tem que vencer. Eu fui explicando os desafios que eu venci e eu falo, cara, isso aqui é um caminho. Se você quiser, eu te ajudo a vencer esses desafios. Aí cada capítulo eu mostro um desafio ali a ser vencido. É legal pra caramba. Eu também, hoje, porra, eu fico até com vergonha, mas eu já li muito mais. Quando eu estava na escola, por exemplo, eu tinha o meu livro favorito, que eu li mais de uma vez e é doido, porque tem uns livros que quando você lê de novo, você, putz, até vê outras coisas ali. E o meu, gostava muito do Alexandre Dumas. Sim, sensacional. Pô, gostava muito maneiro. Mesmo, e dá pra ler tranquilo. Eu... Agora, pô, chega minha professora de português, de literatura. Aristotelina, o nome dela. Putz. Sério, Aristotelina. Certeza que ela era. Mas ela não gostava de ser chamada de Aristotelina, ela era chamada de Totinha. Entendi, pensei que fosse Teté. Era só a professora Totinha. Aí um dia chegou um aluno novo, ele falou, ela não gosta de ser chamada? Aí os caras falaram, não chama não. Aí ele levantou e falou, professora Aristotelina, posso ir ao banheiro? É claro que ele não praticamente repetiu, né? Depois ali fica muito mais difícil. Aí ela pega vida. E manda pra galera ler Iracema do José de Alencar. Pra uma molecada de 12, 13 anos. Não vai rolar, né? É pra traumatizar, né? O cara fala, não, isso aqui não dá, é intragável, né? Hoje eu gosto, mas tu já chega com... É igual você chegar pra criança, vamos estudar física. Pega aí o princípio da incompletude, o teorema da incompletude do Heisenberg, do Gödel. Cara, não vai dar, né? Pois é, eu lembro... O Heisenberg é princípio da incerteza, né? Teorema da incompletude, que é do Gödel. Só pros caras da física não falar que eu citei errado. Senão tu tá fudido. Se tu errado, os caras pegam viu, no né? teu pé. Vamos voltar lá pro nosso assunto inicial. Ó. Michael mandou R$20. VCs acham que o Epstein era Mossad porque não colocam os files abertos para o público. Aproveita aí e dá o like e se inscreve no canal, hein? Tu acha que o Epstein era Mossad? O que eu acho não importa, né? Vai mudar alguma coisa? O que não eu vai. acho, né? Então, cara, eu não vou me lembrar o nome desse cara. Quando o Trump entrou em 2000 a eleição foi 2017, ele entrou em 2018, né? Quando ele entrou em 2018, ele escolheu um cara que eu acho que era para ser secretário do comércio, ou secretário de alguma outra coisa, e pô, tô triste que eu esqueci esse nome. Aí o cara ia passar por uma sabatina no Senado. Padrão, né? O cara vai assumir um cargo ali no governo, sabatina no Senado. Na pré-sabatina, chegaram para ele e falaram, tem uma pergunta que se fizerem no Senado, você tá ferrado, hein, meu irmão? Quero ver como é que você vai responder. Aí ele, qual pergunta? Por que tu livrou a cara do Jeffrey Epstein na primeira vez que a gente prendeu ele? Aí ele falou, meu irmão, eu prendi o cara. Ele era procurador lá da Flórida. Me ligaram e falaram, meu irmão, libera esse cara. Aí ele falou, por quê? Esse cara tá acima, é muita areia pro teu caminhão. Ele falou, por quê? Esse cara é ativo da inteligência. Ele é dos nossos. Libera. Aí ele falou, liberei, né? Vai fazer o quê? Mandaram, falou que é muita areia pro meu caminhão, tá acima do meu pay grade, eu liberei, pô. Então, assim, a gente tem provas que o cara tinha vínculo não só com uma, mas com algumas agências de inteligência. A namorada dele, né, a Ghislaine Maxwell, era filha do Robert Maxwell, que é conhecidamente um agente triplo, né? O cara é agente de Israel, do MI6 e russo também. E esse cara era multimilionário e tinha uma empresa, uma editora chamada Pergamon Press, e ele que inventou esse negócio de peer review, revisão de pares, né? Que na verdade foi uma grande malandragem dele. Porque o que acontece? Ele inventa esse negócio que para um artigo acadêmico ser legítimo, ele tem que ser revisto por várias pessoas. E aí ele lança um monte de jornal acadêmico, ele virou o rei dos jornais acadêmicos. E aí meio que ele que manda. Ele que mandava tudo. Então, uma jogada genial do cara. E esse cara, da questão da morte, né? Ele tava no iate dele, no iate acho que no mar Mediterrâneo. De repente ali acharam o corpo dele boiando pelado. Ele falou, o que aconteceu? Será que ele tomou uns goró e perdeu a... não, ele teve um mal súbito ali que ele infartou, mas ele também estava com pneumonia, tudo ao mesmo tempo. Aí eu falei, estranho.
Porra, muito estranho. O cara tava no iate, porra. Depois de muitos anos achando que eliminaram o Rob... e aí, só pra complementar, quando ele morre, olha só, o Robert Maxwell, se eu não estou enganado, ele é um lituano ou outra nacionalidade com cidadania britânica. Ele não é originário do Reino Unido. Sabe onde é que foi o velório dele? Em Israel. E todos os ex-diretores do Mossad estavam presentes. Tem algo aí, né? E aí os jornalistas perguntavam, primeiro, por que esse cara está sendo enterrado aqui se ele não é israelense? Segundo, por que tem tanta gente poderosa no velório dele? Um dos ex-diretores do Mossad, que eu não me lembro qual deles foi, falou, um dia o mundo vai saber a grande contribuição que ele deu para toda a humanidade. Cruzando as informações na espionagem no setor de inteligência. Então a ideia é que através da filha, Ghislaine Maxwell, que está viva ainda, está presa, ele acionou o Jeffrey Epstein. O Jeffrey Epstein foi cooptado por eles para trabalhar numa outra operação de inteligência, que era uma operação de inteligência padrão, que é Honey Trap, né? Honey Trap, você bota uma mulher sedutora para derrubar o cara, né? Tem uma série agora na Netflix que é O Espião, que é com Sacha Baron Cohen, que conta a história do Eli Cohen, que foi o primeiro cara, assim, na história recente que fazia isso. Eli Cohen era um judeu egípcio que tinha um sonho de ser da inteligência israelense. E ele tinha um ponto positivo, que ele falava árabe fluente, porque ele era egípcio, né? Egípcio, porém judeu. Então ele fez várias provas para o Mossad, não foi aceito, até que ele passou na prova. E aí os caras falaram para ele, ó, a tua missão vai ser o seguinte, como você vem do Egito e você é fluente em árabe, você vai se infiltrar na comunidade árabe e vai ser nosso informante. Você vai se passar por árabe. Aí ele falou, beleza. O que eles fizeram? Mandaram o cara para a Argentina, metralharam o cara de grana. O cara era um bom vivan na Argentina, que fazia altas festas na mansão dele, na cobertura. E ele se apresentava como um sírio. Eu sou sírio, né? Eu sou um cara sírio, inventou um outro nome. E começou a se envolver com o alto escalão da comunidade síria na Argentina. Para quê? Para ele criar uma história fake, de que ele era um sírio que ganhou muito dinheiro na Argentina, para ele voltar para a Síria e chegar ao alto escalão do poder na Síria, com esse esquema, festinhas na cobertura. O que ele fez? Ele virou um dos melhores amigos de Hafez al-Assad, que é o ditador antigão da Síria, pai do Bashar al-Assad. E ele mandava as informações para a galera toda. Ele tirava as fotos dos caras com as menininhas, chantageava os caras, mesmo esquema do Jeffrey Epstein. Só que aí, meu irmão, interceptaram uma comunicação dele, e aí ele foi para Israel, falou, meu irmão, não dá mais, nego tá se ligando que eu sou somebody. Os caras falaram, não, faz uma última missão lá pra gente. E, pô, não dá, cara, não dá. Os caras, não, é só mais uma. Pô, pegaram e barbarizaram, ele foi espancado na rua, enforcado. Nossa, cara. Bom, é muito sinistro, porque, assim, tem tanta coisa acontecendo. Pra mim, toda vez que eu troco ideia contigo, assim... Muita coisa. Não, a sensação que eu tenho é, meu irmão, a gente tem uma história que contam. Isso. E tem mais outras camadas. E tem várias outras camadas, né? Porque o que acontece por baixo dos panos, assim, a gente acaba descobrindo só depois quando alguém se rebela, né? No fim das contas, e resolve falar. Sim, você tem um dissidente ali. Porque senão... Whistleblower, né, que eles chamam. Senão a gente meio que fica nas escuras infinitamente. E aí, então, por isso que eu falei que você lê um livro como One Nation Under Blackmail, da Whitney Webb, você fala assim, cara, quão otário que eu fui de acreditar nessas paradas que me ensinaram no colégio. Dá essa sensação. Que no início é ruim, mas depois é boa. Você fala, eu era otário, agora eu tô menos um pouco. Bom, tem que tomar cuidado. Nisso aqui não me engana mais. Me engana com outra parada aí. Ou pelo menos, assim, agora sobre quando eu ver alguma coisa, eu já fico com uma pulga atrás da orelha. Será que tem? E no fim, essas relações de guerra, ou motivações para guerra, ou essas relações sinistras aí entre os países, e a gente descobre que até em atos terroristas, geralmente, ou possivelmente, tem as outras camadas ali por baixo.